E aí galera, aqui é o Chico Amorim, sou atleta profissional de slackline e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre fitas de slack. É uma pergunta que eu recebo bastante, qual fita comprar, né? Quem nunca comprou um slackline, ou às vezes até quem já tem um e está querendo trocar, me pergunta sobre as fitas, como escolher. E faz bastante sentido essa pergunta, porque a gente tem muito tipo de fita, né? A gente pode ter as fitas de 25mm, de 50mm, que são as mais fininhas e mais largas. A gente pode ter a fita flat, a fita tubular, a gente tem fitas de nylon, fitas de poliéster, fitas híbridas, então tem uma variedade enorme de fitas. Aí às vezes a gente fica meio sem saber, né? O que comprar, o que investir de equipamento. Então hoje a gente vai ver algumas daqui dessas fitas. Eu separei alguns dos meus equipamentos e a gente poder tentar escolher qual desses equipamentos seria o ideal. Então, por onde começar? Primeiro eu já vou começar falando de marcas de slackline. Porque o que acontece muito, a gente encontra fitas que não são de slackline sendo vendidas para a prática do slack. E aí o que eu recomendo? Que a sua fita, independente se seja a primeira, se seja para um iniciante, seja de uma marca de slackline. Eu tenho aqui uma fita que é uma fita de caminhão, é o mais comum de algumas pessoas me perguntarem se eu posso usar uma fita de caminhão para andar de slack, e eu vou responder essa pergunta de uma forma bem simples. Se ela fosse para andar de slackline, ela seria chamada fita de slackline. Então ela não é uma fita feita para slackline, ela não foi desenvolvida para isso. Então eu recomendo que todo mundo que queira começar no esporte compre de uma marca que investe em equipamento, investe em desenvolvimento de equipamento, né? Então comprem fitas de slack. Então agora a gente vai começar aqui mostrando alguns tipos de fita que eu separei aqui. Vamos pegar duas. Vou pegar duas fitas. Ó, essas duas são duas fitas nacionais. Essa verdinha, ela é bem velhinha. Ela é minha primeira fita de longline. Eu comprei ela há muitos anos atrás e eu comprei ela com 40 metros de comprimento. E ela é uma fita tubular. O que é uma fita tubular? Se tu cortar ela tem um espaço dentro dela, ela forma um tubinho, por isso que ela é uma tubular. Já essa outra aqui é uma fita mais nova, ela é flat. Então, qual que é a diferença? Geralmente as tubulares elas são um pouco mais elásticas. Agora eu vou mostrar outra fita que tem o mesmo acabamento dessa primeira, que são esses olhares na ponta. Essa é da esquerda, essa é de listrinhas, ela é de poliéster e essa é de nylon. E assim como a diferença entre tubular e flat, ó, a de nylon que eu trouxe aqui, ela também é flat, então essas são duas fitas flat. E a diferença entre o nylon e o poliéster é que o nylon ele é muito mais elástico. Se tu pegar uma fita e for esticar ela num parque, uma fita para começar a caminhar, e colocar ela a 30 centímetros do chão, se tu colocar ela e for poliéster, vai precisar colocar menos tensão. Se for nylon, vai precisar colocar mais tensão. As de nylon geralmente não são as melhores fitas para quem está começando, justamente por causa dessa elasticidade dela. Mas depois, se a pessoa já tem uma prática, um certo equilíbrio no slack, ela acaba sendo divertida por causa que ela acaba ganhando muito mais movimento por conta da elasticidade. Então, eu particularmente gosto muito de fitas de nylon, principalmente para surfar na fita, que é o movimento que a gente faz lateralmente, né, de balançar a fita de um lado para o outro. Vou para as fitas mais largas, as de 50mm. Aqui eu tenho as duas fitas de 50mm. Essa fita da esquerda é uma fita da Gibbon, uma marca alemã, e essa fita da direita é uma fita da Slackproof, é uma fita de uma marca de slackline nacional. As marcas das fitas anteriores que eu mostrei, essa daqui, que é de nylon, ela é da Balance Community, dos Estados Unidos, e essa aqui de poliéster é da Bera nacional. No site da Bera, eles têm uma variedade enorme de equipamentos, então tem equipamento para quem está começando, para quem já anda. Também tem os famosos kits de slackline, que são um conjunto de equipamentos
que já vem basicamente pronto para ser usado, né? Não precisa acrescentar nada mais. Tu vai ali, só pega o equipamento que eles enviam e já pode ir montar. Inclusive, eu separei um aqui. Essa mochilinha aqui, ela tem um kit de slackline meu. E eu vou mostrar o que vem nele. Esse aqui é o kit que eu gosto de esticar para fazer manobras estáticas. Eu sou um grande entusiasta das manobras estáticas, são manobras com a fita parada. E essa aqui é a fita que eu mais gosto de usar para isso. Tanto é que, ó, tá até sujinho de areia, que eu uso bastante na praia. Ó, essa fita ela é da Natural Extremo. Eles têm esse kit que vem a fita, a catraca, a corda de backup e proteções para árvore. Aí você vai ver todas essas fitas que eu mostrei, esse kit, essas coisas, e vai falar, tá, mas isso não tá me ajudando, como é que eu vou escolher o slackline? Qual que é a diferença entre essas fitas? Eu falei algumas das características de cada fita e eu vou tentar agora simplificar o máximo possível a principal diferença entre elas para tentar ajudar vocês a escolherem qual vai ser a melhor fita para comprar. Basicamente, a principal diferença é a maneira como você vai montar e o tamanho da fita. Então, o que acontece? Se tu está começando e tu quer comprar a tua primeira fita, o ideal é que seja uma fita mais curta. Então, acho que 10 a 15 metros é o tamanho ideal para quem está começando. Nada maior que isso é necessário. 10 a 15 metros dá para se divertir bastante, aprender a andar no slack. E a maneira como você vai querer montar a fita. Porque o que acontece? As catracas, elas são para as fitas mais largas. O sistema para utilizar com a fita mais fina é outro, não é catraca. Mas voltando para qual fita escolher? A diferença entre a fita mais fina e mais larga para caminhada não é tão grande assim. Tem gente que fala, não, é mais fácil nessa, é mais difícil naquela. É uma diferença que não é tão significativa. O que muda bastante? Para quem vai fazer manobra, a fita mais larga é melhor. Para quem vai principalmente saltar na fita, porque tu tem uma área de contato maior. Então é mais confortável a fita mais larga. E se tu vai andar uma distância maior, por exemplo, em um long line, ou até as pessoas que gostam de fazer highline, a fita mais fina é melhor, porque ela vai ser mais leve, né, tem menos material, e também ela vai ter menos atrito com o vento. Ou seja, numa praia onde está ventando muito, a fita mais fina vai balançar menos, porque ela vai ter menos atrito com o vento. Eu quero que tu me diga qual fita comprar. Eu não tenho como dizer qual fita que você vai comprar, porque tu tem que se responder a algumas perguntas. A primeira é tu se responder o que tu quer. Porque, por exemplo, tem gente que nunca andou de slack. Quero começar a andar de slack. Então, tu tem que comprar uma fita para começar a andar de slack. Uma fita que seja mais curtinha, entre 10 e 15 metros, e manda bala. Independente de ela ser mais fina, mais larga, uma fita curta que tu vai montar ela baixa, tá ok. Não, eu já ando, ou eu quero começar a andar, mas depois eu já quero evoluir mais. Se tu é uma pessoa que tem interesse em, às vezes, andar em fitas mais distantes, às vezes já é mais legal comprar uma fita mais fininha, maior, de 20, 30 metros, 40. E eu acho que uma pergunta bem importante a se responder também é o que não comprar. O que acontece? Uma dessas fitas que eu mostrei, ela tem 100 metros de comprimento. Para que tu vai comprar uma fita de 100 metros? Se tu comprar uma fita de 100 metros e tu nunca andou de slack, ela vai ficar carregando um peso à toa, porque tu não vai andar em 100 metros. Porque para quem nunca andou de slackline, 100 metros é muito difícil. Então tu tem que se responder também o que tu não quer. Agora tu vai andar numa fita, uma distância grande, tu vai querer fazer manobra. Eu via muita gente querendo já empurrar, falar, não, mas já compra com 2 catracas para fazer um trick. Mas não é bem assim. Se tu nunca fez slackline, eu não recomendo nem comprar um kit de trickline, nem um de longline, nem nada disso. Começa pelo começo. Não vai já querendo dar um passo maior que a perna e querer comprar um equipamento que ou tu não vai saber utilizar direito, ou tu vai acabar nem utilizando. Porque é um equipamento que às vezes precisa de um pouco de mais experiência para iniciar. Por fim, eu queria falar
que independente de qual equipamento vocês comprarem, qual fita vocês forem utilizar, para vocês fazerem isso com segurança. Uma das coisas que é o problema de usar a fita de carga, que eu falei lá no começo, ela não vem com nenhuma instrução sobre slackline. Todo fabricante de slackline, ele faz junto com o seu equipamento um manual de como utilizar o seu equipamento, porque ele tem que te explicar como que o equipamento dele funciona, como tu deve usar o equipamento dele, para ti poder fazer um uso com segurança daquele equipamento. Então, se tu for esticar uma fita com catraca, saiba como utilizar uma catraca, saiba como fazer um backup, que naquele kit que eu mostrei, que vinha com uma corda, aquela corda é para prender a catraca, porque a catraca sempre precisa ter um backup de segurança. Então, antes de esticar qualquer fita, se informe, saiba bem o que está fazendo para poder fazer uma prática segura. Eu acho que é isso. Eu tentei resumir o máximo possível, porque eu gosto bastante de falar, eu tenho bastante coisa para falar. Se tiver alguma dúvida é só me perguntar e até a próxima.